Olá, meu nome é Sônia, estou aqui para mais uma Gota Fraterna, que é uma iniciativa do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica em Vinhedo, interior de São Paulo. A proposta é estudarmos, refletirmos sobre um capítulo do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 138, o título é Vejamos Isso. E como sempre, Emmanuel utiliza um versículo do Evangelho para basear nele as suas considerações. O versículo que ele utilizou para essa lição foi o seguinte: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas que a cruz do Cristo não se faça vã. É uma passagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E aí o texto é o seguinte: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos na observância de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Muito interessante, muito profundo, né? Então, já no título, que é Vejamos Isso, Emmanuel já chama a nossa atenção que esse é um ponto importante que a gente precisa observar. E na passagem bíblica, ele utiliza uma frase de Paulo, onde Paulo esclarece que o compromisso dele era evangelizar. Ele focava no que realmente é essencial e não nas questões exteriores, nos rituais, como o batismo que ele citou, né? Então ele mostra que o que realmente importa é a mudança interior da criatura. E Emmanuel fala sobre a mudança, especialmente a mudança ocorrida com Paulo, que na verdade inicialmente se chamava Saulo, em relação às suas prioridades. Porque um dos maiores objetivos de Saulo, então, era dobrar os joelhos de gregos e romanos em relação às leis de Moisés. Então ele queria convencer, né? Esse era o grande objetivo dele. Ele era muito inteligente, ele tinha habilidade com as palavras, então ele lutava por isso, né? Para conseguir convencer os outros com muita vaidade e muito orgulho. Então, quando Saulo entrou em contato com Jesus nas portas de Damasco, né? Quando Jesus se apresentou para ele, ele mudou completamente de foco. Antes ele buscava a conversão exterior, através da sabedoria das palavras. Era, na verdade, uma grande disputa, né, para ver quem vencia nos argumentos. Mas depois que ele se
se converteu, né, a Jesus e a sua doutrina, aí ele passou a buscar a mudança íntima. Ele buscou evangelizar, exemplificando com a sua própria vida. Ele realmente fez da vida dele um grande evangelho, né? Então, assim, o objetivo das religiões, na verdade, deve ser melhorar a criatura e não conseguir mais adeptos, convencer mais pessoas. Cada espírito, na verdade, vai sempre estar buscando aquilo que atende melhor às suas necessidades, aos seus anseios, e é por isso que existem tantas religiões, né? Então nós devemos buscar conhecer o Evangelho para trazer os seus ensinamentos para dentro de nós e não para estar a serviço de nós, para um convencimento. É para melhorar quem nós somos, para fazer a reforma íntima, né? E não para tentar mudar o outro. A melhor maneira de difundir a mensagem é convertendo-a na nossa própria vida. Então deixaremos de observar o que os outros fazem, porque é isso que mais a gente faz, né? Ficar apontando o dedo para o outro, fazendo julgamentos. Então a gente para de fazer isso e passa a iluminar os outros, exemplificando os ensinamentos de Jesus. Devemos alcançar os corações, mas o primeiro coração que nós temos que alcançar é o nosso próprio. Se o Mestre sacrificou-se tanto por nós, será que a gente não tem que fazer sacrifícios por Ele? E não é por masoquismo, não é porque tem que sofrer. É, na verdade, ter clareza de quanto sacrifício eu sou capaz de fazer pelo Cristo, o quanto de dedicação eu me proponho a fazer a atividades que estão relacionadas com essa espiritualidade. Se usamos tanto tempo, na verdade a gente usa muito tempo e energia para coisas tão superficiais, questões políticas, futebol e outros interesses, se a gente usasse esse tempo em favor do Cristo, já seria um grande começo. O aprendiz do Evangelho, ao procurar compreender realmente os ensinamentos do Cristo, ele reflete isso nas suas condutas, nas atitudes, nas suas palavras. Temos que exemplificar os ensinamentos do Cristo na medida do possível, passando a ser cartas vivas do Evangelho, como nos disse Paulo. Ele dizia que esse era o nosso grande objetivo. E somente assim, vivenciando as lições de amor e perdão que Jesus nos ensinou, estaremos contribuindo para que o seu sacrifício não tenha sido em vão. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa reflexão. Desejo muita paz e muita luz a todos e até a próxima.